A você, meu caro aluno, minha cara aluna, sinta-se acolhido, abraçado e muito bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos refletirmos o seguinte objeto de conhecimento. Doutrinas religiosas, as diversidades de doutrinas religiosas e suas concepções de mundo, de vida e de morte. Então, meu aluno, aproveita, pega um papel, uma caneta, o lápis, faça suas anotações, porque com certeza esta aula nós teremos a oportunidade de descobrir muita coisa juntos. Vamos que vamos! Então, eu vou te fazer uma pergunta, mas não leva para o coração, tá? É uma pergunta que deve ser respondida com muita honestidade. Para você, para mim, para cada um de nós, por que nós devemos fazer o certo? Por que a gente deve ter atenção com nossas escolhas? E o que essas escolhas têm a ver com o terreno da liberdade? E que essas escolhas, esses comportamentos têm a ver com a dimensão das crenças religiosas, das religiões? Eita, são muitas perguntas. Mas essas e outras perguntas nós vamos tentar responder no decorrer desta aula de hoje, que nós vamos estar dialogando sobre crenças religiosas, sobre a dimensão das escolhas e princípios éticos, e o que isso tem a ver com nossas vidas, no dia a dia da vida. Ok? Então, eu quero te convidar para, juntos e juntas, vermos a primeira ideia desta aula. Para pensar na dimensão das crenças religiosas e dos princípios éticos, né? As crenças religiosas, elas influenciam os princípios éticos. É claro que a primazia de tudo sempre é a dimensão ética, tá, gente? Mas as crenças religiosas, elas moldam, elas influenciam também as condutas humanas. Abordaremos pensadores, teorias e exemplos práticos de diversas tradições religiosas, além de uma reflexão sobre o impacto dessas religiões na sociedade atual. Então, nós poderíamos dizer que nós queremos fazer uma relação entre religião e o terreno das nossas escolhas éticas. Ok? E o que isso se relaciona? O que isso, de certa forma, tem a ver um com o outro? Ok? Então, eu quero te convidar para que juntos e juntas nós olhemos com muita atenção a animação sobre ética e moral. Fica com essa animação hoje. Em uma escola, um professor estava refletindo sobre como ensinar ética e moral de forma simples. Decidido, ele foi procurar seu mestre e fez a seguinte pergunta: Mestre, o que é ética? E como eu posso explicar aos meus colegas professores, aos meus alunos e seus pais de maneira simples para que todos entendam? O mestre respondeu com tranquilidade: Ética é fazer ao outro só aquilo que se quer que seja feito a si mesmo. Ainda curioso, o professor perguntou novamente: E o que é moral? O mestre, com um olhar compreensivo, respondeu: Moral é não fazer nada escondido. Se precisar fazer escondido, então é imoral. O mestre então acrescentou uma última lição: Não pode haver nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. O professor retornou à sala de aula, pronto para compartilhar essas valiosas lições sobre ética e moral com seus alunos e colegas. Agora, vamos entender melhor o que são ética e moral. Ética é o conjunto de princípios que guia o comportamento humano, promovendo o bem comum e o respeito mútuo. Como disse o mestre, é fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Moral, por outro lado, refere-se aos valores e normas sociais que orientam nossas ações. É agir de forma correta, mesmo quando ninguém está vendo, como explicou o mestre.
A ética e a moral são fundamentais para a convivência harmoniosa. Elas nos ajudam a tomar decisões justas e agir de maneira que beneficie a todos ao nosso redor. Sem elas, a confiança e a cooperação seriam impossíveis. Portanto, ensinar e praticar a ética e a moral é essencial para construirmos uma sociedade mais justa e solidária. Lembre-se, um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Olha só que bacana, então nós tivemos a oportunidade de olharmos para a dimensão da ética e da moral e o que isso, de certa forma, implica no dia a dia das nossas vidas, né? E aqui eu quero só reforçar algumas ideias que foram expostas no decorrer do vídeo de hoje. Vamos lá, então. Vamos reforçar a ideia de ética. Ética é o ramo da filosofia que estuda princípios morais que regem o comportamento humano. Ela vai definir o que é certo, o que é errado, principalmente no terreno das ações humanas e como essas decisões afetam os outros. No campo religioso, a ética é fortemente influenciada por ensinamentos espirituais, ok? Isso é muito importante nós definirmos isso. E nós vamos olhar também uma outra ideia bem importante, as crenças religiosas, né? O que são crenças religiosas? Refere-se às atitudes em relação aos aspectos mitológicos, sobrenaturais ou espirituais de uma determinada religião. A crença religiosa é distinta de ritual religioso, de comportamento religioso, porque existem alguns crentes que não praticam religião e alguns praticantes que não acreditam em religião também, né? E aqui a gente vai dar alguns exemplos bem interessantes, né? Tanto nas religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, quanto nas politeístas, que são o hinduísmo, por exemplo, que acredita em vários deuses, as crenças religiosas, elas estabelecem um código ético. E aqui nós podemos pensar no que o sociólogo Max Weber falou quando ele comentou sobre a ética protestante que moldou o capitalismo, ligando crenças religiosas à dimensão da economia, né? Então, quando nós pensamos na dimensão dessa relação entre crenças religiosas e a dimensão da ética, por trás de tudo isso, nós temos também um terreno da filosofia chamado deontologia. Então, o que seria a deontologia? Deontologia vem de deon, que significa dever, ok? E logia, que vem de estudo. Então, no fundo, esse estudo do terreno dos deveres, eles, de certa forma, também vão influenciar o terreno das doutrinas religiosas. Por trás de cada doutrina, você vai perceber regras. E cada regra vai carregar um dever. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos na verdade, só recapitular, que é muito importante aqui, meu caro aluno. Essa relação que nós fazemos entre crenças éticas, a dimensão da ética e as crenças religiosas, além de ser uma relação de influência mútua, mas antes das crenças religiosas, o ser humano tem a questão dos princípios éticos. Ele escolhe, ele tem o terreno da liberdade, e esse terreno da liberdade também condiciona ele em relação a alguns deveres para ele fazer o bem. Também as crenças religiosas acompanham e influenciam as escolhas desse ser humano. Por isso que eu faço essa relação entre deontologia, que é o estudo dos deveres, com a dimensão da doutrina. E toda doutrina religiosa, de certa forma, carrega um pouco isso. Vamos, então, pensar a relação dos princípios éticos na religião. Os princípios éticos em religiões como o cristianismo, por exemplo, amar ao próximo, aqui já vê um dever bem interessante, ou o budismo, compaixão e não violência, ou o islamismo, que trabalha a questão da ideia de justiça e misericórdia, são fundamentais para um comportamento moral dos seus seguidores. E aqui nós podemos pensar que a religião é um guia ético poderoso. Por que é um guia ético poderoso?
Porque tem três coisinhas muito importantes. Eu devo tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Ok? Então, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Que além de ser uma atitude de empatia, é uma atitude também de aprofundamento das minhas relações de alteridade, como já foi colocado em outros momentos. As tradições religiosas são também uma dimensão de pertencimento humano. Então, todos nós carregamos uma dignidade humana, e isso está predisposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Isso é muito importante nós relembrarmos isso. Tá? Além disso, quando uma pessoa procura uma religião e adere a ela, consequentemente aceitará os princípios éticos e morais dessa religião. Ok? E aqui nós podemos pensar que essa regra de ouro nas religiões, elas vão demandar 4 regras fundamentais. Toda religião tem que procurar preservar a vida. Ok? Preservar a vida em todos os sentidos. Toda religião tem que procurar construir uma relação social fundamental baseada na confiança e na verdade. Então, se não houver essa confiança e verdade nessa relação social, dificilmente essa religião ela vai ser autêntica, vai ter, de certa forma, uma validade diante de seus fiéis. Toda religião deve respeitar as diferenças de gênero entre homens e mulheres. E toda religião não deve se apropriar de bens alheios. Então, aquela dimensão do não roubar, isso é extremamente sério quando pensamos nas relações religiosas e nas relações também sociais. Ok? E aqui, vamos resgatar. Então, tratar os outros como você gostaria de ser tratado é um princípio ético encontrado em várias religiões. No cristianismo é ensinado por Jesus isso, né? No budismo a gente chama de meta. No judaísmo é uma orientação do Hillel, né? De Hillel. Também nós temos algumas semelhanças entre ética religiosa e laica, né? Ambas buscam padrões de comportamento que promovem o bem comum e a justiça social. No entanto, enquanto a ética religiosa apela para a autoridade divina, a ética laica, que é a ética assim, social, ela se baseia na razão e no consenso social. E aqui a gente pode dizer, professor, mas quais são as diferenças entre ética religiosa e laica? Olha só, presta atenção aí, toma nota nesse ponto. Enquanto que a ética religiosa ela é normativa, porque tem as normas, tem as leis, e é baseada em dogmas e textos sagrados, olha só, então nós temos essa primeira diferenciação. Toda ética religiosa ela tem normas, ela tem dogmas e tem textos sagrados, ok? Por outro lado, a ética laica, né, social, ela é mais flexível e adaptável a contextos sociais específicos. A moralidade, quando a gente pensa em ética laica, a gente tem que pensar na moralidade secular, que busca fundamentos racionais e universais. Né? Enquanto que a ética religiosa está baseada mais na dimensão da fé. Então, nós poderemos fazer essa diferenciação entre ética religiosa e ética laica. E aqui, meus caros alunos, eu quero aproveitar para evocarmos fazer uma relação disso que nós estamos comentando com um grande filósofo da modernidade chamado Immanuel Kant, que vai fazer essa relação, vai trabalhar essa dimensão da ética e religião, né? Kant vai propor a dimensão do imperativo categórico. O que seria o imperativo categórico? Estabelece que as ações devem ser realizadas de tal forma que possa se tornar uma lei universal. Presta atenção. Todas as ações, elas, para poderem ser válidas, elas têm que se tornar uma lei universal. Ou seja, eu vou fazer o bem, de repente, no Brasil, não roubar. Mas essa ideia de fazer o bem no Brasil, ela também pode ser válida lá no Japão. Não roubar no Brasil é a mesma coisa que não roubar no Japão. Então, essa atitude
que pode ser universal em todo o planeta, de fazer algo bom, algo salutar, demanda nós lembrarmos daquilo que falamos há pouco, a deontologia, que é o quê? O estudo do dever, tá? Então, o que eu devo ser? Fazer o bem. Fazer o bem com uma validade universal. E aqui, embora Kant não aponte para uma divindade, sua ética ressoa para muitos como uma ética também religiosa, que vai sedimentar a ética moral religiosa. Ok? E aqui, por que a gente deve discutir ética e religião hoje? Olha, gente, em tempos de conflitos culturais e éticos, entender como as crenças religiosas influenciam comportamentos é essencial para a convivência de uma sociedade plural. A ética religiosa pode oferecer soluções para dilemas éticos modernos, como a sustentabilidade e também a igualdade. Então, eu te convido para pensarmos juntos e juntas nessa dimensão da ética e as implicações dela no dia a dia da vida, principalmente nessa dimensão das religiões. E pensar como as religiões não devem ser instrumentalizadas, não devem ser usadas a favor de ideologias que vão, infelizmente, desumanizam ou ameaçam a democracia ou ameaçam as instituições seculares que nós temos tanto no Brasil como no mundo. Vamos lá, então, com o depoimento do doutor Elienildo? O Estado democrático de direito, ele pressupõe o pleno exercício por parte de todas as pessoas, todos os cidadãos que por ele são abarcados, o exercício dos seus direitos e garantias. Esses direitos são preconizados não só pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1945, mas também pela nossa Constituição brasileira, que, especialmente em seu artigo 5º, trata da relação completa dessas definições de direitos e garantias às quais todo cidadão tem o pleno exercício. Dentre eles, o exercício da liberdade de crenças e convicções. De maneira que é imprescindível para cada ser humano e para as religiões, o exercício das religiões, o exercício de uma fé, de uma crença, mas também não só as crenças religiosas, as crenças laicas também são abarcadas por esse direito. Esse pleno exercício, ele pressupõe, sim, também o pleno exercício da religião, que o próprio Estado Democrático de Direito, o Estado em si, tem por obrigação propiciar a sua garantia. E aí, dentre essas garantias e essa necessária atuação do Estado para com o pensamento religioso, as convicções religiosas e não religiosas, há o princípio constitucional da laicidade. O que é a laicidade? É a separação Estado e Igreja. No Brasil, no ano de 1890, antes mesmo de nossa Constituição Republicana, através do decreto número 119A, cunhado por Rui Barbosa, houve a separação Estado e Igreja. Ou seja, o Brasil tinha uma religião oficial e ela deixa de ter. E aí, a partir de então, desses quase 135 anos, nós temos uma estruturação no nosso país de normas e legislações que buscam recepcionar, dar garantia a esse pleno exercício da liberdade de crenças e convicções. E aí nós temos, por exemplo, direito à assistência religiosa, o direito ao ensino religioso nas escolas públicas, já que nós estamos falando para escolas públicas, o direito à guarda, o dia de guarda, dentre tantos outros. E é nesse contexto essa plena relação entre o exercício da cidadania, garantido pela Constituição, e o exercício das religiões se coadunam, assim como também o exercício e a defesa dos direitos humanos como um todo, que não estão afastados também das crenças, convicções e perspectivas religiosas.
Então, muito obrigado ao doutor Elianildo, que é o representante da Iniciativa das Religiões Unidas, que é a maior organização de diálogo interreligioso do mundo, de diálogo interreligioso de base, há mais de 120 países. Ele atualmente é o representante aqui no Brasil e está com uma cadeira também global na URI Global, tá? Então, muito agradecido. E aqui é isso que o doutor Elianildo nos colocou, essa dimensão do Estado laico correlacionado com a garantia da diversidade religiosa, mas também com o nosso pleno exercício de nossa cidadania, que não deve suprimir, que não deve, de certa forma, minorizar o Estado democrático de direito. Então, nossa Constituição Federal, de certa forma, ela é a nossa Constituição cidadã, que garante tudo isso mais um pouco, né? Ressonâncias da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ressonâncias de tudo isso. Vamos agora pensar a intuição de uma ética global. Os grandes problemas da humanidade exigem um consenso ético mínimo. Outros pensadores, como Habermas, Apple, também destacam a necessidade de uma macroética da solidariedade, pois as éticas tradicionais já não respondem aos desafios globais atuais. E aqui nós podemos pensar o problema da fundamentação religiosa nesse sentido. Na próxima cartela, nós vamos ver que a diversidade de crenças torna difícil construir uma ética comum com base religiosa, porque cada grupo, de certa forma, adota seus princípios, seus próprios princípios e não necessariamente válidos para todos. Então, pensar esse desafio como no terreno do consenso global, requer também aprofundar algumas intuições e também dialogar com outras ciências, para poder isso, de certa forma, ter corpo. E aqui nós precisamos pensar também a necessidade de uma ética universal e racional. O consenso ético global deve ser construído sobre princípios racionais e universais, não sobre crenças particulares, senão não vai dar muito certo, né? A ética deve partir de uma compreensão profunda da realidade humana e natural para enfrentar desafios globais como a fome, a destruição ambiental e as desigualdades. E aqui eu te convido a pensar na responsabilidade que nós temos como cidadãos, como pessoas que praticam religiões, também, principalmente em relação ao cuidado com o meio ambiente, né? Que é uma discussão extremamente de fronteira, que cada um de nós nos confrontamos ainda mais aqui na Amazônia, né? Aqui na Amazônia, as religiões e as espiritualidades, elas precisam também se sensibilizar e sensibilizar o resto do mundo de que falar sobre nós, sem nós, de certa forma é algo inválido. E aqui eu vou te convidar a pensar os limites entre Estado e religião, principalmente em defesa da cidadania. Por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1782, nós encontramos em seu artigo 10º o seguinte: ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo as religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida por lei. Então, na verdade, as crenças religiosas particulares não podem suplantar a questão mais social, mais geral do Estado. E aqui é muito interessante pensar que essa declaração acabou por cultivar no pensamento ocidental a ideia de laicização do Estado, o que implicaria na desvinculação do Estado e das instituições religiosas. Então, na verdade, nós vamos ver esse rompimento e essa separação entre Estado e religiões ou instituições religiosas. Vale lembrar, se a gente for olhar nossas aulas de história, que no primeiro momento, até em meados de 1830, o Brasil tinha como religião oficial o catolicismo romano. E somente depois de 1840, mais ou menos, que foi permitido que outras igrejas e religiões pudessem exercer a sua presença aqui no Brasil. Então, olha só, isso foi peso de lei, de Constituição. Só depois de um bom tempo que na proclamação da República que, de fato, o Brasil vai se separar, o Estado brasileiro vai se separar da instituição religiosa e vamos ver uma separação pelo menos formal. É claro que depois isso não foi tão pacífico. Mas o que é um Estado laico?
O Estado laico é o contrário do Estado religioso. Quando pensamos em Estado religioso, é aquele que a religião interfere em alguma medida na administração, na legislação ou na gestão pública. E é também chamado de Estado confessional. Na atualidade, está presente em especial no mundo islâmico, mas pode ser identificado também na África e na Ásia. Vamos ver também sobre o Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado laico é quando promove oficialmente separação entre Estado e religião. O Brasil é um Estado laico assegurado pela Constituição de 1988. Lembrando que isso aconteceu a partir da onde? Desde a República. 1889, nós já vamos perceber movimentos de separação entre Estado e as instituições religiosas, de maneira especial a Igreja Católica Romana. Eu estive um tempo da minha vida atrás, bem atrás, no passado, no Uruguai. O Uruguai é considerado o país mais laico do mundo, tanto é que um dos mais laicos do mundo. Os dias religiosos, o pessoal substituiu por dias civis. Natal se chama Dia da Família. Páscoa, ou Semana Santa, o pessoal chama de Semana do Turismo. E assim em diante, os nomes religiosos foram substituídos por nomes civis para se proclamar a dimensão laica do Estado lá no Uruguai. No Brasil, nós temos um Estado laico, mas é um Estado laico que, de certa forma, ele colabora e não tem pretensão de se sobrevaler sobre as instituições religiosas. Então, esse é um ponto bem interessante quando pensamos em diferenciação do Estado laico no modelo mais uruguaio, e o modelo uruguaio foi influenciado pelo modelo do Estado francês, e o Brasil, que de certa forma teve uma negociação com a Igreja Católica, de tal maneira que houve um rompimento, mas foi um rompimento, de certa forma, meio que dando garantias para as instituições religiosas terem um certo diálogo com o Estado brasileiro, né? Vamos então ver algumas coisas em relação ao Estado laico, né? Quando pensamos no Estado laico, o Estado laico ele não permite a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegia uma ou algumas religiões sobre as demais. Outra coisa, trata todos os seus cidadãos igualmente, independente de sua escolha religiosa. Não deve dar preferência a indivíduos de certa religião. E mais, o Estado laico deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão, evitando que grupos religiosos exerçam interferência em questões políticas. O Brasil é um Estado laico. Isso é muito importante nós pensarmos e percebermos e, de certa forma, entendermos como uma das lições dessa aula. Ok? Então, fica a seguinte reflexão. A sua prefeitura, o seu estado, né, onde você está aí na sua comunidade, a administração pública respeita as igrejas, as comunidades religiosas, ou às vezes privilegia uma em relação à outra, né? Como que, de certa forma, isso acontece? Como é que você percebe isso? E mais do que nunca, entendermos que, pelo fato que o Brasil é um Estado laico, nenhum ente da administração pública deve menosprezar ou, como é que eu posso falar? Nem menosprezar algum grupo religioso e muito menos privilegiar outros grupos religiosos porque são mais palatáveis. Então, isso é muito importante, ainda mais diante de um contexto que nós já vivenciamos em vários pontos da história do Brasil, que, infelizmente, muitos grupos religiosos foram discriminados e não foram bem acolhidos, e nós devemos, mais do que nunca, privilegiar e acolher tudo que a Constituição Federal de 1988 colocou como pontuações que devem ser defendidos. Ok? Bem, até agora, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos a sua preciosa contribuição ao longo dessa aula, as anotações, mas mais do que nunca fica a seguinte mensagem. Ética, política, crenças religiosas
e Estado laico são parte do contexto que nós vivemos como Estado brasileiro nos dias atuais. E isso deve, de repente, nos cativar e aprofundar mais e mais o nosso afã de conhecer mais e mais esse terreno das crenças religiosas e da dimensão da ética. Muito obrigado por nos acompanhar e um grande abraço.